Fala galera, dessa vez não tem nenhuma demonstração de produto. A gente vai iniciar uma sequência de vídeos bem mão na massa, então eu vou demonstrar aqui como utilizar o Node-RED, protocolos industriais, envio de mensagens para o Telegram, Grafana, integração com o banco de dados. Então eu vou estar o tempo todo aqui na tela do meu computador, então não fazia mais sentido eu estar no cenário antigo, tá bom? A primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam é como utilizar o Docker. Se vocês já conhecem o Docker, pode pular esse vídeo e ir para o próximo. Mas se você não conhece o Docker, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como instalar e ainda no final eu vou mostrar como executar um container, tá bom? Bom pessoal, eu já estou aqui no site do Docker, eu deixei aqui na descrição o link para vocês também acessarem. Logo quando você entra na tela inicial do Docker, tem já esse botão para você realizar o download para o Windows. Se você tem outro sistema operacional, também tem aqui embaixo, tanto para Linux quanto para iOS. Como eu vou utilizar o Windows, eu vou realizar o download para o Windows. Enquanto ele vai baixando aqui, eu também deixei aberto o manual de instalação do WSL. O que é o WSL? Bem resumidamente, o WSL é uma maneira de você executar o Linux dentro do Windows. Como o Docker funciona melhor no Linux, a Microsoft disponibilizou essa tecnologia para a gente também ter a melhor proveito de toda a performance do Docker, se você é usuário do Windows também. Bom, então vamos iniciar aqui a configuração do WSL, né? A primeira coisa que o tutorial pede é que a gente copie esse comandinho aqui e cole no PowerShell. Então eu já copiei e vou abrir o PowerShell. Vou aqui no pesquisar, colocar Power. E é muito importante que você execute o PowerShell com o administrador, para que você consiga executar os comandos. Então ele já abriu aqui o PowerShell para mim. Aí eu vou clicar com o direito para colar aquele comando que eu copiei. Vou dar Enter. E aí ele vai começar a habilitar o recurso. Bom, a operação aqui já foi concluída com êxito, então a gente já pode ir para o próximo passo. Deixa eu voltar aqui para o site, né? O Step 2 ele fala para a gente atualizar o sistema operacional, mas o meu sistema operacional já está atualizado, tá? Então vamos para o Step 3, que é executar outro comando. Então eu vou copiar aqui, voltar para o PowerShell e colar o comandinho. A operação foi concluída com êxito, então vamos para o próximo passo. Aqui o Step 2 é a gente fazer o download do Linux, do kernel do Linux, né? Então eu vou vir aqui, ó, clicar no link que ele passa pra gente, vou baixar e executar ele. Ele apareceu aqui na outra tela. Vou dar OK. E aí aqui é só Finish. Beleza, acredito que ele já instalou. Então vamos para o Step 3. Para o Step 5, perdão. Então vamos copiar aqui o último comando. Abrir o PowerShell. E dar Enter. Então aqui na última etapa, a gente tem que instalar o Linux, né? Então eu vou minimizar aqui o PowerShell. No Step 6, ó, eu vou clicar em Microsoft Store, pedir para ele abrir, né? Deixa eu pegar aqui, que abriu na outra tela. Bom, ele está carregando aqui. E aqui eu vou escolher o Linux que eu vou trabalhar, né? Então eu gosto de usar o Ubuntu, né? Então eu vou procurar aqui por Ubuntu. E aí eu vou adquirir ele. Então você está instalando literalmente o Linux como um aplicativo dentro do Windows. Aí ele está baixando e depois na sequência ele vai instalar. Bom, ele já finalizou aqui a instalação do Ubuntu, né? Aí basta agora clicar em abrir. Deixa eu pegar aqui a janela. Beleza. Caso o seu também dê esse erro igual ao meu, não se preocupe,
aqui a gente vai ter que reiniciar o computador, né? Reiniciar o Windows. E aí na sequência ele vai funcionar normalmente. Então eu vou fazer isso e volto já já. Bom pessoal, eu já reiniciei a máquina e assim quando a máquina iniciou já abriu a janela do Linux sozinha e aí aqui ele está finalizando a configuração do Linux. Aqui ele já encerrou, né, as configurações, demorou bastante, então se o de vocês demorarem também tenha paciência que uma hora ele vai finalizar. E assim que ele finaliza ele já pede um usuário aqui para o Linux, né? Eu vou colocar aqui o meu nome, vou colocar Paulo mesmo. E na sequência ele vai pedir a senha. Esperar um pouquinho. Beleza, ó. Ele está pedindo uma senha para o seu usuário. Aqui eu vou colocar a senha que eu sempre utilizo. Vou dar Enter. E aqui eu vou confirmar essa senha. Beleza? Então, aqui eu já configurei o usuário do Linux, né? Agora é só esperar mais um pouquinho que ele já vai finalizar toda a configuração e instalação do Linux também aqui para mim. Beleza, aqui ele já finalizou e eu já estou dentro do próprio Ubuntu. Ó. Se eu vim aqui dar um ls, deixa eu dar um cd.ponto, eu acho. Tá vendo? Eu estou dentro da pasta home do Linux. Ó. Vou dar mais um cd.ponto. Aí, ó. Esses diretórios, para quem mexe com o Linux, já está acostumado, né? Toda essa raiz, essa árvore aqui de diretórios é do próprio Ubuntu. Beleza. Agora eu não vou mais utilizar o Ubuntu, né? Agora eu posso voltar lá para a instalação do Docker. Aqui eu só precisava mesmo configurar o WSL e instalar um Ubuntu para o Docker ser executado. Então eu vou até fechar aqui, ó, que eu não vou precisar mais. Então aqui na pasta de downloads eu vou iniciar a instalação do Docker. Dá um sim. Beleza. Então eu já vou deixar ticado, né? Como eu configurei o WSL2 já na minha máquina, vou deixar ticado. E vou adicionar o ícone aqui na área de trabalho. Beleza? É só dar OK e aguardar a instalação. Bom pessoal, assim que finalizou a instalação, ele pediu para reiniciar a máquina novamente, né? Então já reiniciou a máquina aqui, o Docker já apareceu novamente. Deixa eu arrastar a janela aqui para vocês visualizarem. Então aqui, para finalizar a instalação, então eu vou aceitar. Beleza, aí abriu essa tela aqui. Aí aqui eu vou dar um skip, tá? Algum tutorial que ele deve demonstrar ali. Então o Docker já foi iniciado, né? Para você confirmar se ele deu tudo certo, basta olhar aqui no canto inferior. Se tiver com essa baleinha verde e o status de Engine Running, é que deu tudo certo. Então, do jeito que está aqui, a gente já consegue utilizar. O que a gente precisa fazer primeiro? Baixar uma imagem lá no Docker Hub e depois executar um container dessa imagem. Então eu vou acessar aqui o Docker Hub. Eu vou deixar na descrição o Docker Hub para vocês acessarem mais fácil também. E aqui eu vou pesquisar a imagem do Node-RED, né? Como a gente vai trabalhar com o Node-RED, então nada mais justo do que eu iniciar por ele aqui na demonstração. Então vou procurar aqui, né? Vou pesquisar Node-RED. Acho que tem que pôr junto. Beleza, já veio aqui a imagem. Eu vou clicar aqui na primeira. E aí existem duas maneiras de você fazer o download da imagem, né? Uma delas é o Docker Pull, ou senão você pode já utilizar o comando de execução, que é o Docker Run. O que acontece? Quando você executa o Docker Run, ele vai verificar se a imagem está na máquina. Se não estiver, ele já faz o download automaticamente. Então eu sempre vou pelo Docker Run, que daí eu já economizo alguns comandos. Então eu vou copiar aqui o comandinho do Docker Run. E aí eu vou abrir o prompt de comando aqui, ó. Vou até dar um cls, que eu estava testando. E vou colar. Enter, né? Aí o que eu falei? Ele verificou se a imagem está na máquina, como não estava, ele já baixou e em seguida ele vai executar. Tá finalizando aqui.
Aí toda a imagem todo container na verdade que ele executa, ó, ele gera um hash desse container. Então se eu vim aqui no próprio Docker Desktop, ó, tá vendo? Que ele já está executando e parte daquele hash que ele gerou está aqui embaixo. Outro detalhe, todo container, a maioria dos containers você vai ter que disponibilizar ele através de uma porta, né? No caso aqui, ó, eu disponibilizei ele na porta 1880. Onde que estava essa informação? Lá no comando que eu executei, se vocês observarem bem, aqui ó, depois do P, o que significa esse P? É a porta que eu quero disponibilizar a aplicação. Então eu coloquei aqui ó, 1880. Então eu vou voltar aqui para o navegador e eu vou acessar o Node-RED. Então ele está lá na porta 1880, né? Então eu vou colocar localhost 1880. Beleza, e aí ele já inicia o Node-RED no próprio Docker, não preciso ficar instalando o Node-RED na máquina, né? Vou fechar aqui o tutorial, né? E aqui eu vou dar um Hello World, né? Para dar sorte aqui nos nossos ensinamentos, né? Vou realizar um Hello World para vocês verem como que funciona mais ou menos o Node-RED. Então o Node-RED, ele é uma ferramenta onde você vai arrastando aqui os objetos, né? E configurando a sua aplicação. Eu vou deixar aqui no canto, né, essa mensagem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um comando de inject mesmo. O que é esse comando? Ele é como se fosse um trigger, né? Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar uma ação. E aí eu vou colocar um debug aqui para printar uma mensagem no console. E aí como que funciona o Node-RED, né? Você vai colocando essas caixinhas e aí você vai ligando ela através dessas linhas, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu liguei o inject no debug. E aí eu vou dar 2 cliques aqui ó, no inject e aí eu consigo informar o que eu quero enviar, né? Como que funciona o Node-RED? Tudo que ele transmite é JSON, né? Então geralmente o que ele está transmitindo sempre está num payload. Eu vou mudar aqui, ó, que está configurado como timestamp. Como eu quero mandar um Hello World, eu vou colocar aqui string e vou digitar Hello World. Beleza? E aí eu vou dar um done aqui, né? E vou realizar o deploy. Tudo que você altera, você precisa fazer o deploy para ficar disponível. Para eu conseguir ver esses logs, né, eu tenho que vir aqui ó, no menu hambúrguer, né, e dar um show sidebar, que daí ele vai abrir essa telinha do lado, né. E aí se eu clicar aqui ó, em inject, na verdade antes de clicar eu tenho que clicar aqui ó, no símbolo de debug messages, né. Como eu já tinha clicado uma vez, ele já apareceu o log. Mas se eu for clicando, ó, ele vai gerando o log para mim. Então, esse é um exemplo, né, Node-RED. A gente vai ver muito mais coisa, né? O Node-RED é uma ferramenta super poderosa e aqui é só uma amostrinha do que a gente pode fazer. Então, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau.